Eu sou uma fruta cocóia. Eu sou a moça. Em 1974, o pernambucano Alceu Valença finalmente gravou seu primeiro trabalho individual, o long play Molhado de Suor. Vamos conhecer aqui no Som do Vinil a história da produção deste clássico da música brasileira. Era a minha visão de transparência da minha cidade e de Olinda também. O fundamento do disco era todo tricórdio, violas, né, violão de aço. Então as músicas tinham uma cor também que caberia muito bem aquele tipo de instrumentação. Continuou usando essa coisa dos cantadores, do aboio e tal, mas usando mais a viola, que são instrumentos também característicos de lá também. Mas tem toda a alma nordestina inserida, né, no disco. A sonoridade era muito instigante, era uma coisa muito diferente, uma coisa muito furiosa, com letras malucas, a letra do Alceu, o jeito como ele se apresentava. Era uma melodia típica de maracatu com a instrumentação de rock, basicamente isso. Eu acho que o degrau maior do Alceu é a sua presença em cena, né? É isso tanto no cinema quanto no palco. A minha infância foi dividida entre São Bento do Una, que era uma cidade que tinha 5 mil habitantes e que não tinha uma estrada que fosse parar lá. Ou seja, era uma aldeia perdida, né? Minha formação vem dali. São Bento, Riachão, os aboiadores. Gira o mundo, roda a vida, tudo é puro movimento. Corre o sol atrás da lua, o destino atrás do tempo. Roda o carrossel da vida, nas voltas do catavento, saudade. Esses personagens que você falou pra gente, que ficavam cantando, vaqueiros, as pessoas que trabalhavam, de onde vem isso, na verdade? Está presente dentro das bandas de pífano, naquelas coisas, vem dos índios. Mas, sobretudo, é europeia, é morisca, é portuguesa. E essa mistura de tudo aí deu uma música brasileira. E também, já em São Bento, tinha a voz do serviço de alto-falante do Cine Rex. Então, aí, no serviço de alto-falante, eu via tudo o que as músicas agora, Luiz Gonzaga, mas eu via Silvio Caldas, que eu sei imitar tudo, eles, né? Luiz Gonzaga, por exemplo, Carolina foi pro samba, Carolina, pra dançar o xenhen, né? Silvio Caldas, há sempre um vulto de mulher sorrindo, hein? Despreza a nossa mágoa. Orlando Silva, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Tinha músicos na sua família? Meu avô tocava violão, sabia ler música, tocava bombardino. O meu tio Lucilo, que tocava violão também, e aí já era mais serestas, já era mais uma música mais de Noel, uma coisa mais assim. Mas eles inventavam de fizeram um folheto chamado Patativa e Azulão. E então tiraram um retrato como se fossem dois cantadores e fizeram lá um folheto. E gostavam de cantar. Claro que não era uma coisa profissional, mas tinha qualidade para ser profissional. E o meu avô, o Orestes, teve uma vez que ele estava tocando lá com o pessoal e tal, e de repente tinha o tal do melê. Melê é um bombo que tem feito com borracha de pneu. E eu vi aquilo, achei bacana, fui tocar. Aí eu, tuc, tuc, tuc. Eles estavam tocando lá a música no ritmo, eu batia, tim, tim, aqui, que eu estava querendo ver como era que fazia aquilo, mas não estava muito interessado na música dele, estava interessado no melê. Aí meu avô, daqui um braço, olhou assim e disse, fulana, falou, disse assim, chama a Madalena aí para tocar, porque esse menino não tem compasso, não tem ritmo não. Puta, maior trauma musical da minha vida. Eu que tenho ritmo, quando eu penso nessa história, eu atravesso, entendeu? Eu saio de tempo. Meu avô, parte de mãe, gostava muito de música. Aí ele era uma das poucas pessoas que tinha a tal da radiola dentro de casa.
Mas ele tinha uma coisa super variada, entendeu? De uma discoteca. Ia do clássico a Luiz Gonzaga, tudo estava lá, as baixinhas. Alegria, pra cantar a batucada, as morenas vão sambar, quem samba tem alegria. Primeiro, eu sempre fui meio estrangeiro. Em tudo canto que eu sou estrangeiro. Eu nunca sou de tal canto. E atualmente, ainda mais que eu sou viajante, né? Então eu sou estrangeiro em qualquer parte. Quando eu cheguei no Recife, aí eu adquiri muita coisa do frevo, do maracatu, dessas coisas populares, porque passavam na minha rua. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, a nação estrela, não prometo pra faltar. E eu morava vizinho do maestro Nelson Ferreira, entendeu? Grande maestro de frevos e de outras músicas também. E vizinho de Maria Paris, que era uma cantora lírica, entendeu? E na frente o poeta Carlos Pena Filho. Pô, essa rua era uma rua da arte, né, pô? Aí eu fiz amizade com Edinho e Bob, né? E esses meninos gostavam de fazer dublagem, entendeu? E então na casa de Edinho tinha uma radiola. E sim, e eu proibido de fazer música, meu pai não queria de jeito nenhum, porque ele achava que a gente ia virar cachaceiro com música, né? Tinha aquele preconceito de música e tal. E aí, eu fui na casa de Edinho e lá fui apresentado ao Elvis Presley, primeiro disco do Elvis Presley. Just because you think you've got something that no other girl has got, you cause me to spend all of my money. You left and call me old Santa Claus. E eu comecei a fazer uma relação de Elvis Presley com o Luiz Gonzaga, eu fazendo. Ou seja, porque as duas músicas, a de Elvis Presley, que é a música negra americana, todas elas vieram das cantigas de trabalho, como blues também. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor, Juazeiro, velho amigo. Luiz Gonzaga, onde anda meu amor? A mulher, ai, Juazeiro, ela ainda não voltou de Juazeiro, onde anda meu amor? Elvis, o Rei Charles, I can't stop loving you, a mulher, sabe? Isso são toadas. Essa história, primeiro, começou, não tinha ritmo nenhum. Isso é a música de cantiga de trabalho, que chama-se cantiga de adjunto. Então, na colheita de algodão, tanto no Mississippi, sei lá, e aqui no São Francisco, era a mesma coisa, tá entendendo? Aí depois você começa a entrar os elementos rítmicos. Aí eu gosto das coisas dos blues. Tinha visto John Mayall quando era menino. O outro é Ray Charles, que eu acho uma coisa fantástica. Mas eu preferia o programa da tal da Boa Saudade, eu preferia ouvir Jobim nessa época, eu preferia as músicas de Jobim, os sambas, as coisas, era a coisa que mais me atraía. Não posso esquecer o teu olhar, longe dos olhos meus. Eu sou a mosca. Antes de fazer música, eu entrei na faculdade e comecei a fazer poemas. E comecei a publicar poemas nos domingos. Por exemplo, tem o que? Ouve-se uma música fria, fina, distante, em eco, quase imperceptível. O ambiente é branco e a naftalina nauseante. O teto branco, o piso branco e a porta certamente concorda com o ambiente. Não se deve olhar para baixo. A moça caiu do arranha-céu quando olhava o formigueiro a seus pés. O casal de acrobatas que no alto, que na reta relegou a experiência, não viam eles do chão, porque não presumiram a alvidez do assoalho. Por ser vaga, a música deve ser um quase nada se usada numa escala gráfica. Aí isso aí, tá entendendo? Isso era os poemas. Tem alguém que você... Claro.
Bem, tinha como referência? Carlos Drummond de Andrade, você tem Paulo Mendes Campos, você tem Fernando Pessoa, poetas da terra, Carlos Pena Filho. Aí, meu tio, Rinaldo, que tocava violão, voltou de Brasília. Chegou lá com um chorinho chamado Candango Sofredor. Quando ele me mostrou, eu peguei um papel e fui botando o choro, porque o choro era pequeno. No meu chorinho vou cantar toda a ternura e a desventura de um amor que foi tão grande e não passou. Pra se encantar, peço ao amigo um cavaquinho, estou sozinho, peço pelo amor. Já possuindo meu chorinho, amizade, sei que é maldade lhe contar do meu tormento. Choro num quadrado, choro sincopado, na limitação do tempo da canção. Isso aí é por aí. Daí em diante, eu comecei a escrever para minhas próprias músicas. Aí veio a faculdade. Na faculdade, aí era a política, sobretudo política, me interessando Por que você foi fazer direito, Alceu? Porque eu queria, por obrigação, de me formar para meu país. Aí, mesmo nesta época, começam os festivais universitários. Teve uma hora que eu tinha 5 músicas no festival, né, universitário, 5 músicas para a final, minha. E cada música era uma coisa, entendeu? Umas influências dos meus tios, né, de lá, a minha amada, ou seja, um chorinho. Depois era uma outra música, era mais desafio. A tristeza que se aguente, lindo é o dia que virá. Já era para o lado de Luiz, entendeu? Várias coisas iam saindo daí. Mas aí fui trabalhar em jornal, né? E eu fui trabalhar no JB. E no JB, eu estando no JB, pô, eu consegui colocar 3 músicas no balaio do Festival Internacional da Canção. E eu vim para cá, pro festival, né? Vim para cá. Que Rio de Janeiro. 67, 68. Aí eu vim, eu nunca tinha cantado. Eu não sabia que existia tempo em música. Ou seja, sabia que existia deixa eu explicar como é que é. Os compassos de espera, tá entendendo? Eu não entendia o que era isso. Por quê? Eu ganhei o violão, minha mãe terminou me dando violão, mas ninguém me deu professor. Tá certo? Eu aprendi por mim mesmo. Então eu podia cantar uma música no tempo que eu quisesse. Por exemplo, a seca fez eu desertar da minha terra, mas felizmente Deus agora se livrou de mandar chuva, entendeu? Aí eu voltei para o Recife e terminei meu curso de Direito. Mas eu estava trabalhando na sucursal, já estava para ser admitido, mas aí veio a lei de regulamentação da profissão de jornalista. Eu não tinha 5 anos e nem estava cursando a faculdade. Então eu não pude ser aproveitado e aí fiquei na Rua da Amargura e resolvi fazer um show. E aí eu fiz um show no Recife, entendeu? Que foi uma loucura tão grande o meu show. O seu primeiro show? Meu primeiro show. Erosão, a cor e o tempo. E aí eu resolvi vir para o Rio tentar a minha carreira de artista, né? Na casa de um grande amigo meu, Wilson Lira, eu encontrei com Geraldo Azevedo e Geraldinho, e eu era muito tímido com relação às minhas composições, com relação à minha musicalidade. E que daquele encontro foi um encontro maravilhoso, que a gente terminou virando parceiro. No outro dia ele já foi na minha casa e a gente compôs a primeira música, que foi Diana, me dê um talismã, viajar. Bom, fizemos essa primeira música. No outro dia fizemos uma canção, a música chama 78 Rotações. E que essa música foi uma das músicas que deu abertura para a gente gravar o primeiro disco, porque a gente colocou em festival, juntamente com outras músicas que a gente botou. E a gente foi defender, pelo menos naquelas 12 músicas que foram para o final, a gente foi, né? Defender as canções, não classificamos, mas marcou a nossa presença com a gravadora convidar a gente para fazer o primeiro disco. Foi a gravadora Copacabana. E a gente fez esse primeiro disco que tem essa música. Na beira do mangue, na beira da lama, na beira de Olinda, perdida em 78 rotações. Deixa eu cantar de novo. Na beira do mangue, na beira da lama, na beira de Olinda, perdida
vida em 78 rotações. Como que surgiu esse convite da Copacabana para gravar, para vocês dois gravarem juntos? Geraldo José, um cara que fazia cinema, ele era o sonoplasta de cinema. Então ele nos apresentou a Copacabana, entendeu? E nós acertamos um contrato e terminou os arranjos sendo feito por Duprat, uma pessoa sensacional. Cristal. Na minha opinião, um encontro incrível de uma coisa que sempre foi uma característica forte do seu trabalho, né? Encontro da música brasileira com rock and roll, na verdade. E você, dos artistas nordestinos, é visto como o roqueiro. O rock é uma coisa que tem uma postura rebelde. Eu também tenho uma postura rebelde. Agora, evidentemente, o caminhar em palco, isso tudo, evidentemente que eu vi as pessoas de rock, eu acho muito mais interessante um cara que sabe se movimentar no palco do que um cantinho e um violão. Tá certo? Isso é uma coisa. Agora, eu conheço muito mais as músicas do cantinho e violão do que de rock. A guitarra, mesmo sendo com distorção, com tudo, ela tem muitos elementos nordestinos, essencialmente. A ideia era ter uma guitarra com a pegada do rock, mas com a sonoridade que fosse, sei lá, rabeca, pife, essas coisas. Alceu, conta pra gente como apareceu a oportunidade de gravar esse disco aqui. Eu tinha participado do filme de Sérgio Ricardo, eu fiz o Espantalho, Na Noite do Espantalho. Perguntei a ele, você não prefere começar pelo cinema, não? Você vai cantar no filme, isso é interessante. Aí ele ficou entusiasmado, fez um teste, passou de cara, né? Fomos filmar exatamente na região cultural dele, no domínio cultural dele, né? Que era pernambucano. E então, chegando lá, começaram as filmagens e tal, e o Alceu, de repente, se revelou assim uma coisa genial, né? E dali a gente já sabia que a gente ia partir por carreira, não de dupla, mas uma carreira individual. A gente sentia que já existia o processo criativo de cada um, a maneira de se comportar de cada um, embora tivesse uma irmandade, tivesse uma interação um com o outro, mas a gente tinha um comportamento realmente, cada um, muito pessoal. E aí eu resolvi fazer um show. Fiz um show e um diretor da Globo foi ver e adorou o show, chama-se Manuel, e então indicou a Som Livre. Então eu vim para a Som Livre, e viajei para o Rio, e aqui assinei contrato para confeccionar o disco Molhado de Suor. E o que era que você queria quando você chegou aqui no Rio de Janeiro, fazendo seu primeiro disco individual, como você já falou, né? Eu queria essas cordas. Eu queria as cordas foram botadas aí e eu queria um timbre novo, um timbre diferente. Bem, o que é que eu trouxe Lula, entendeu? Que o Lula, com o seu tricórdio, me daria um lado meio mourisco, que eu gosto. Aí aqui eu encontrei na gravação da Noite do Espantalho Piri, que tocava bandolim e também tinha um sotaque arabesco, vamos dizer assim. E a gente aí eu fui formando a coisa com o Geraldinho, que tocou comigo viola. A gente ensaiava lá em Niterói, na casa de Castro Tuncuduva, que era um músico. A gente ia ensaiar lá, passamos ensaiando assim um mês, entramos no estúdio. Você se lembra da gravação? Me lembro quando cheguei, quando encontrei Eustáquio Sena, um sujeito maravilhoso, simpaticíssimo, absolutamente competente e muito musical. E então ele sugeriu Valtel Blanco para poder fazer os arranjos de corda, né? Passei o que eu queria, a sonoridade, o fraseado para Valtel. Cheguei a compor com Valtel. Só o final foi um pouco traumático, porque o Eustáquio ficou doente, teve uma doença e teve que voltar para Minas. E eu fiquei com o Celinho fazendo a mixagem do meu disco. Então, no primeiro disco eu já participei da mixagem, fui eu que fiz. Tem hora que tem uma gogô muito alta aí, a culpa é minha. E eu me lembro de eu tirando essa fotografia. Sabe onde eu fui tirar essa fotografia? Na praia de Boa Viagem. Isso aqui eu estava no Arrecife, nos Arrecifes. Aí veio uma onda e a pessoa ficou tirando a foto, né? E aqui é o encarte de Lula Corte que ele desenhou. E aqui a praia. Pinhal de Prata foi a primeira música que eu gravei. E do disco eu gravei com violão. E aí eu começo, lá vou eu.
Ou seja, agora, seja o que Deus quiser, né? Tem um solo de tricorde bonito no meio da música, que é de Lula Cortes, muito bonito. Dentro de Ocidente, olha, eu sempre tive uma preocupação ecológica. Essa música é uma música, as pessoas, ninguém falava muito em ecologia, né? Eu tive sempre essa preocupação, porque meu pai era um ecologista antes da gente de existir essa nomenclatura. E a música traduz mesmo o clima da ideia que ele faz, mesmo musicalmente, ele vai buscar sempre na melodia a ideia da música. Parece que realmente tem o mar chegando ali com aquela canção, a maneira que ele canta. O mar está chegando, aquela coisa assim, com aquelas espumas na beira da areia. Eu acho fantástica a maneira que ele traduz a poesia e a melodia ao mesmo tempo. É uma orquestração forte, onde tem muito grave, violoncelos, contrabaixo, tem muito movimento nesses instrumentos e gera a emoção que as cordas geram, que tem uma pegada, tem uma levada meio repetitiva, meio uma coisa de tambores, e leva a uma tensão. Na força da Greia-Mar, em ondas curtas, notícias, na hora do meu jantar, Molhado de suor. O que é? É a música de um cara apaixonado pela cidade, apaixonado por uma gata, apaixonado pelo seu tempo. eu gosto é de morrer de sede, é de beber teu beijo, é de tocar teu corpo molhado de suor, molhado de suor. Que é um disco muito experimental, tem mudanças de compasso no disco, assim, Papagaio do Futuro, que é eu estou montado no futuro indicativo, quer dizer, nesse disco ele tem um arranjo diferente, tem um 6x8 no disco. Quem sabe, sabe, quem não sabe, sobra. Cobra caminha sem ter direção. Quem sabe a cabra das babas do bode. A ave voa sem ser avião. Sem ser avião. Então, estou montado no futuro, aquela coisa que é futurística, né? Ao mesmo tempo inquieta. Tem uma coisa da verve do rock, ao mesmo tempo, mas só usando o ritmo brasileiro. Estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. Terno de vidro costurada, parafuso, papagaio do futuro, num para-raio ao luar. Eu vomituço, fumaça de gasolina, eu vomituço, fumaça de gasolina, eu vomituço. Quase todo mundo que tem alguma ligação com Pernambuco, com a música de Pernambuco, teve alguma influência, direta ou indiretamente, do trabalho da música de Alceu. Quando as pessoas botam para a gente ouvir, a gente sente uma memória muito positiva dentro da gente, uma saudade, ou uma coisa que complementou a vida da gente, que deu algo para a gente, que foi um caminho, que foi um esteio para a nossa carreira. E o Molhado de Suor, pela ter uma leveza, a coisa das cordas, etc., me passava uma coisa grande, assim, eu não via naquele momento uma coisa, dentro daquele trabalho, como uma coisa de falta de peso, de ter guitarras e tal, não. Aquela linguagem ali, ela bastava por si própria. Citou esse disco dentro da sua carreira? Bem, vou te contar, eu tenho uns discos que são irmãos dos outros. Esse disco aí é irmão de um disco meu chamado Estação da Luz. Como outros são irmãos de outros. Esse disco é o meu lado mais lírico. Estação da Luz e um disco chamado Sete Desejos. É uma trilogia. De vez em quando eu me volto para esse meu lado. É um lado mais doce, é um lado onde eu procuro as transparências, um lado onde o poema é mais leve. Em 1976, Alceu Valença faria seu segundo trabalho pela gravadora Som Livre, o disco Vivo. Mas aí já é uma outra história.